Nesse vídeo, eu vou resolver a atividade de áreas de figuras planas sobre trapézio, losango e triângulo. Na primeira questão, a gente deve fazer o cálculo das áreas dos trapézios, triângulos e losangos. A gente vai começar fazendo primeiro as questões que são sobre os trapézios. Na letra A, tem a figura do trapézio, e aí ele já tem todas as medidas que a gente precisa, né? Se a gente olhar na fórmula da área do trapézio, para poder fazer o cálculo, a gente precisa da medida da base maior, da base menor e da altura. E isso já foi dado para a gente aqui na figura. Então, para facilitar, a gente pode identificar quais são essas informações, né? Então, aqui a base menor é 10, a base maior é 24 e a altura é 12. E aí coloca essas informações na fórmula. Aqui não está escrito com essa notação de fração, né? Está escrito 1/2 da base menor mais a base maior vezes a altura, que é a mesma coisa, tá? Então, o resultado final aqui dá 204 metros quadrados. Na questão B, a gente tem essa figura. A gente tem aqui quase todas as informações que a gente precisa, né? Porque, para calcular a área do trapézio, a gente precisa, né, da base maior, da base menor e da altura. A base maior e a base menor a gente já tem, que está aqui identificados, né? A base menor mede 5 e a base maior mede 15. Mas a altura a gente não tem, porque isso aqui é o lado do trapézio, não é a altura dele. Então, se a gente pegar essa figura do trapézio e traçar a medida da altura, a gente vai perceber que aqui forma um triângulo retângulo PHQ. Neste triângulo retângulo, a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras, que está aqui. E se a gente perceber, a gente tem a hipotenusa, que nesse caso é 12,5, que corresponde ao A, e um cateto, que é 10. E aí a gente só precisa descobrir a medida do outro cateto. Nesse caso, o outro cateto que a gente precisa calcular é a altura, né? Então, se a gente colocar na fórmula do Teorema de Pitágoras, a gente vai ver o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, que aqui é PQ, vale 12,5, menos o cateto ao quadrado, que é 10 ao quadrado, vai resultar a medida da altura ao quadrado. Tira a raiz quadrada e você vai chegar que a altura é 7,5 metros. Agora que a gente tem a medida da altura, daí a gente pode voltar para a fórmula da área do trapézio. A gente tem então a medida das duas bases, que é 5 e 15, a medida da altura, que a gente calculou, que é 7,5, aplicando na fórmula e fazendo os cálculos, vai chegar que a área é 75 metros quadrados. Na questão C, a gente também já ganhou a medida da base maior, da base menor e da altura. Então, identificando esses valores, a gente vê que a base menor é 4, a base maior é 10 e a altura é 5. Então, é só substituir na fórmula, faz os devidos cálculos e chega que o resultado da área é 35 metros quadrados. No exercício D, a gente tem também quase todas as informações. A gente tem a medida da base menor, tem um pedacinho da medida da base maior e não tem a medida da altura. Mas o que a gente pode observar? Olha só, né? Prontos já veio dado só a base menor. Mas se a gente fizer esses traçados aqui na figura, a gente percebe que esse trapézio ele é isósceles, né? Isso significa o quê? Que esse pedacinho aqui, identificado pelas letras Q e T, ele também mede 9. E esse pedaço de T até H é a mesma medida lá de cima de P até S, mede 20. Então, a base maior mede 9 mais 20 mais 9, que dá 38. Já a altura, a gente precisa calcular e provavelmente o caminho mais simples aqui é utilizar o Teorema de Pitágoras também, né? A gente tem este lado que no Teorema de Pitágoras corresponde à hipotenusa, que vai valer 15. Este lado aqui, esse pedacinho HR, que é 9, que no Teorema de Pitágoras corresponde ao cateto. E a altura que a gente precisa calcular corresponde a um cateto também, que no caso aqui da figura que eu criei seria o lado B. Então, vamos recapitular. A medida da base menor,
a gente já tem, que é 20. A medida da base maior, a gente também consegue descobrir que é 38 facilmente, porque esse pedacinho tem o mesmo tamanho desse. E para a gente utilizar a fórmula da área do trapézio, falta apenas a gente calcular a medida da altura, que a gente vai utilizar esse triângulo retângulo aqui e o teorema de Pitágoras. Aplicando essas informações no teorema de Pitágoras, a gente consegue ver que a altura mede 12. Aí agora é só colocar as medidas na fórmula do trapézio, da área do trapézio, e aí a gente vai chegar na resposta final, que é 348 metros quadrados. No exercício E, é muito parecido com o exercício D. A gente tem pronto só a informação da medida da base menor, que é 6 metros. Tem um pedacinho da base maior e não tem as outras medidas que a gente precisa para utilizar a fórmula da área do trapézio. Está faltando a gente calcular a altura e está faltando a gente saber qual que é a medida da base maior. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente reconstrói a figura e faz esses traçados da altura. Então, fica bem tranquilo de perceber que, se a gente olhar só para esse triângulo retângulo aqui, a gente tem uma hipotenusa que é 2 raiz de 10, um cateto que é 2 e o outro cateto que é a nossa altura h. Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir essa medida da altura h. Quando a gente tiver essa medida aqui, a gente consegue olhar para esse outro triângulo retângulo e aí a gente consegue descobrir qual que é a medida x desse pedaço aqui da base maior da figura. Então, aqui a gente vai ter a hipotenusa sendo 6 raiz de 2, a altura a gente já vai ter, porque a gente vai calcular por esse triângulo aqui, e depois a gente vai conseguir calcular essa distância x da base maior. Então, utilizando o teorema de Pitágoras para calcular essa altura, a gente descobre que ela mede 6. Com essa informação, a gente aplica o teorema de Pitágoras nesse outro triângulo. Então, aqui vai ficar 6 raiz de 2, aqui vai ficar 6, e o cateto x vai dar esse pedaço da base maior. Aplicando o teorema de Pitágoras, faz os cálculos e descobre que o x vale 6. Agora, a gente tem condição de calcular a medida da base maior. Esse pedacinho aqui é 2, que já tinha sido dado. Esse pedaço de H1 até H2 é a mesma medida lá de cima, que é 6. E o pedaço de H2 até R, que a gente calculou, também vale 6. Então, 2 mais 6 mais x, que é 6, vai dar a base maior medindo 14. Agora, a gente tem todas as informações que a gente precisa para colocar na fórmula da área do trapézio. A base maior é 14, a base menor é 6, que a gente já tinha ganhado ela desde o início, e a altura h a gente calculou também, que é 6. Aplicando isso na fórmula, ele vai chegar na resposta que a altura é 60 metros quadrados. No exercício F, a única coisa que a gente tem é a base menor. E a gente precisa dar um jeito de descobrir a altura e a medida da base maior para que a gente possa utilizar a fórmula da área do trapézio. Então, vamos por partes. O que a gente pode fazer, é sempre uma boa dica, é traçar as alturas, né? Quando a gente faz isso, a gente consegue observar dois triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo aqui ajuda a gente a calcular a altura, esse outro retângulo aqui também nos ajuda a calcular a altura. Esse é um problema que ele tem mais de um jeito de ser resolvido. Eu vou mostrar apenas uma resolução, depois, se vocês quiserem, a gente pode tentar fazer as outras formas na sala de aula. A gente poderia começar olhando só para esse triângulo retângulo que está aqui, utilizar as razões trigonométricas para calcular essa altura, e aí, se a gente observar, esse triângulo retângulo ele tem dois ângulos iguais, né? Então, significa que ele é um triângulo isósceles. Ele vai ter esse lado, que é a altura h, com a mesma medida do lado Q, H1. Então, a hora que a gente descobre a altura, a gente também já descobre esse pedaço aqui. Mas é mais vantajoso a gente olhar apenas para esse triângulo retângulo que está aqui. Porque nesse caso, a gente já consegue descobrir a altura h, que vai ser a mesma medida de QH1 que a gente precisa, e também a gente já consegue descobrir a distância x de H2 até R, e aí a gente já consegue ter a medida da altura e da base maior desse trapézio.
Vamos olhar então, né, só para esse triângulo e pegar as razões trigonométricas seno e cosseno. Elas vão nos ajudar a calcular a altura h e aquela distância x. Olha só. Então, do triângulo SH2R, tá aqui, ó, triângulo SH2R, então é esse triângulo, ele é retângulo, por isso a gente pode utilizar as razões trigonométricas. Para calcular a distância x, a gente pode utilizar o cosseno. Por que a gente pode utilizar o cosseno? Porque o cosseno é o resultado do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, olha só. O x é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus e a hipotenusa é 4 raiz de 3. Então, se você fizer esse cálculo, você vai ver que o x vai valer 2 raiz de 3. Aí tem que lembrar dos valores das razões trigonométricas, né? O cosseno de 60 graus é 1/2. Não esquece disso na hora de fazer o cálculo. Para calcular a altura h, a gente vai utilizar o seno, porque o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, olha para esse triângulo retângulo aqui. O cateto oposto é a altura h, que a gente quer calcular, e a hipotenusa 4 raiz de 3. Então, está aqui, ó, hipotenusa, a altura h dividido por 4 raiz de 3, que é a hipotenusa. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, você faz os cálculos e você vai descobrir que a altura é 6. Então, olha só, se a altura é 6, então aqui a gente sabe que a altura também é 6, porque a altura não muda, e que neste caso é um triângulo isósceles, então a distância de QH1 também vale 6. Então essa é outra informação que a gente consegue. Agora a gente tem condição de calcular a base maior toda, né? Esse pedaço aqui é 6, esse pedaço aqui é 6 também, porque é o pedaço igual lá de cima, e o pedaço x foi calculado é 2 raiz de 3. Então, 6 mais 6 mais 2 raiz de 3 é igual a 12, eu só posso somar o 6 com 6, mais o 2 raiz de 3. Aqui, o exercício do livro, ele coloca em evidência a medida 12 mais 2 raiz de 3 para colocar a unidade de medida em metros ali depois, tá? Mas isso é só um detalhe de escrita, não interfere em nada para o cálculo. Agora, a gente tem todas as informações que a gente precisa para utilizar a fórmula da área do trapézio. A base menor é 6, a base maior a gente calculou, que é 12 mais 2 raiz de 3, e a altura também foi calculada, que é 6. Coloca tudo isso na fórmula, faz as operações e você vai chegar que é 9 mais raiz de 3 vezes 6 metros quadrados. Provavelmente, quando você fizer os cálculos, você não vai chegar direto aqui. Você vai chegar em 54 mais 6 raiz de 3. E tudo bem, é a mesma coisa, tá? Aqui só está colocado os valores em evidência. Não tem problema nenhum se chegar nesse outro resultado que eu acabei de falar. Também está correto. Continuando ainda a questão 1, agora começa a série de exercícios envolvendo a área do triângulo. Aqui, na letra A, a gente ganhou um triângulo equilátero, né? Ele tem os 3 lados iguais. E para isso, tem uma fórmula que ajuda a gente a calcular a área desse triângulo mais facilmente. Eu posso utilizar a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ou seja, a medida do lado L, que nesse caso é 8, vezes raiz de 3 dividido por 4. E é isso que está aqui, né? Ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é, então, 8 vezes 8, que dá 64, e 64 dividido por 4 dá 16. Por isso que a resposta é 16 raiz de 3 metros quadrados para a área desse triângulo. Outro caminho seria traçar a altura, utilizar aqui um triângulo retângulo para calcular a altura e depois utilizar a fórmula base vezes altura dividido por 2, que eu achei que aqui. Seria essa fórmula aqui, tá? Só que é um caminho um pouco mais trabalhoso, né? Como é um triângulo equilátero e a gente já tem uma fórmula que calcula direto a área dele, esse é o caminho mais tranquilo. Na questão B, a gente tem um triângulo isósceles. Ele tem 2 lados iguais e a base com uma medida diferente, que nesse caso é 8.
Então, a informação que a gente ganha primeiro, que a base do triângulo é 8 metros. Aqui a gente não tem muito o que escapar. A gente vai ter que utilizar essa fórmula da área do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. E vamos daí fazer esse traçado da altura e perceber que tem um triângulo retângulo aqui. E através desse triângulo retângulo, a gente usa o teorema de Pitágoras para descobrir qual é a medida da altura. Então, vamos lá, olha só. Fazendo essa divisão aqui, como é um triângulo isósceles, a base vai ficar dividida em duas partes iguais. Então, a gente deve olhar apenas para esse triângulo retângulo. Aqui a hipotenusa é 12, aqui o cateto é a altura h que a gente quer calcular, e o outro cateto é a metade da base, que é 4. Então, a gente vai ter aqui, né, 12 ao quadrado igual a h ao quadrado mais c ao quadrado. Fazendo essas substituições, olha só, fica aqui, né, h ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 12 ao quadrado. Faz todos os cálculos, descobre que a altura dá 8 raiz de 2. Aí, tendo essa informação, que a altura é 8 raiz de 2, a gente pode utilizar a fórmula. A base, que é 8, vezes a altura, que é 8 raiz de 2, dividido tudo por 2. De novo, aqui a escrita do livro, ele não está utilizando a notação de fração, igual como ele fez lá em trapézio. Ele utiliza essa fração em evidência, ou seja, você multiplica as medidas e depois multiplica de novo pela fração meio, que é a mesma coisa que dividir por 2. Fazendo aí os cálculos, vai chegar em 32 raiz de 2 metros quadrados. Muito importante não ficar fazendo a substituição dos valores das raízes, tá? Isso já lá nos exercícios de trapézios, de triângulo e qualquer outros que a gente for fazer aqui de geometria no terceiro ano do ensino médio, é super importante deixar mesmo as raízes, porque é geralmente assim que vai aparecer no Enem, no vestibular, e também porque a gente acaba valorizando a medida exata e não a medida aproximada. O exercício C, às vezes parece que a gente não tem para onde fugir, né? Porque a gente não tem medida de ângulos para utilizar as razões trigonométricas, também não tem medida da altura, e a gente só tem a medida dos lados. Se a gente tivesse a medida da altura, estava resolvido, porque daí era só utilizar a fórmula básica da área do triângulo, né? A base, que é 11, vezes a altura, que se tivesse, resolvia assim facilmente. Não tem. A única coisa que a gente tem, então, são as medidas dos três lados, né? 11, 9 e 4. Tem uma fórmula, que é a fórmula de Heron, que ela utiliza exatamente só as medidas dos três lados. Você pode resolver esse exercício por essa fórmula aqui, não tem problema. Eu vou fazer de outro método, que é um método um pouco mais longo, mas porque vai ajudar a gente a relembrar mais ainda o teorema de Pitágoras e os sistemas de equações. Sem fazer pela fórmula de Heron, qualquer outra saída que a gente tem para esse problema é traçar a altura e estipular aqui as medidas desses triângulos retângulos, das bases desses triângulos retângulos. Se eu traço a altura aqui, esse pedacinho aqui vai medir x. E esse pedaço daqui até aqui é 11 menos x. Por quê? Porque o pedaço todo é 11, né? Então, daqui até aqui é 11. Se eu vou olhar só para este pedaço aqui, então, o que é? É 11 menos x. Aí, a gente tem dois triângulos retângulos aqui. Um triângulo retângulo formado por este lado e outro triângulo retângulo formado por este lado. Aí, a gente olha para o teorema de Pitágoras e aplica as medidas que tem desses dois triângulos retângulos no teorema de Pitágoras. Então, para esse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa é 4 e os catetos são h e x. E para esse outro triângulo retângulo, a hipotenusa é 9 e os catetos são h e 11 menos x. Fazendo essas substituições no teorema de Pitágoras, você vai chegar nessas duas equações. Ó. Primeiro, que a medida h é 16 menos x ao quadrado, e a outra informação que a gente tem é que 81, que é o quadrado desse aqui, é igual a toda essa expressão que está aqui. Tá? Aí, a gente vai ter que perceber que o que a gente tem aqui é um sistema de equações, que a gente já vem estudando desde o nono ano e que a gente estudou no ano passado também.
Todo sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, ele pode ser resolvido pelo método da adição ou pelo método da substituição. Esse aqui, a rigor, não é um sistema de equações do primeiro grau, porque aqui tem x ao quadrado e h ao quadrado, né? Mas a gente tem a sorte que a gente pode utilizar a mesma lógica desse sistema de equações para resolver esse aqui. Por quê? Porque a gente tem a mesma variável elevada ao quadrado nas duas equações. Então, a gente sabe o quê? Da primeira equação, que o h ao quadrado é igual a 16 menos x ao quadrado. Então, nessa segunda equação que está aqui, a gente troca o h ao quadrado que está aqui por 16 menos x ao quadrado. E aí a gente vai ficar com uma expressão bem mais simples de resolver. E aí a gente consegue descobrir que x é 28 onzeavos. Se x é 28 onzeavos, aí você pode utilizar a primeira equação, que ela é mais simples, ó. Troca esse x por 28 onzeavos e aí você consegue descobrir a medida da altura. Fazendo todos os cálculos, vai dar 24 raiz de 2 sobre 11. Aí agora, a gente pode voltar na fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 11, a altura é 24 raiz de 2, substitui na fórmula, vai dar 12 raiz de 2 metros quadrados. É bem mais complicado, né, e mais trabalhoso fazer por esse método, com certeza. Pela fórmula de Heron é bem mais simples, mas é um bom desafio fazer por esse caminho, justamente para ter essa sacada de fazer a substituição e também bastante tratamento algébrico que tem nesse exercício. No exercício D, a gente tem a base, que é 12, mas não tem a altura, que seria aqui o segmento AB. Mas a gente tem a informação do ângulo de 60 graus. Então, a gente vai utilizar essas duas informações para poder descobrir a medida da altura e poder utilizar essa fórmula que está aqui. Então, olha só. Esse triângulo ABC, ele é retângulo. Então, a gente pode utilizar a razão trigonométrica, que nesse caso é a tangente. Por que é a tangente? Porque a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, aqui o cateto oposto do ângulo de 60 graus é a altura H que a gente quer calcular. E o cateto adjacente é a medida BC, que é 12. Então, fazendo essa substituição, a gente consegue chegar no valor da altura sendo 12 raiz quadrada de 3. Com essa informação, a gente volta para essa fórmula, base vezes altura dividido por 2, e chega facilmente que dá 72 raiz de 3 metros quadrados. Eu digo facilmente porque não é muito trabalhoso, né? Mas você tem que ficar bastante atento, principalmente ali por causa da raiz, que também não é para substituir pela aproximação dela, é para deixar a raiz carregada no cálculo para ela chegar lá na resposta final. No exercício E, muito parecido com um outro exercício que a gente fez lá da parte do trapézio. A gente precisa descobrir a medida da base e a medida da altura, para poder utilizar essa fórmula calcular a área desse triângulo. Mas a gente não tem nenhum dos dois. Então, a gente vai ter que primeiro calcular a medida da altura, depois utilizar essa informação para calcular a medida da base, e aí então vir para essa fórmula. Obviamente, né, como já dá para perceber, na hora que a gente traça a altura, a gente fica com a figura dividida em dois triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo aqui, e aí a gente vai poder utilizar o teorema de Pitágoras. A gente tem a hipotenusa, que é 6, um cateto, que é 2, e o outro cateto, que aqui vai corresponder à altura que a gente quer calcular. Tendo essa medida da altura, a gente vai poder olhar para o outro triângulo retângulo que está aqui, cuja hipotenusa é 4 raiz de 6, a altura a gente já vai ter calculado antes, e aí a gente vai conseguir descobrir essa medida HC, que ela corresponde ao cateto desse triângulo retângulo. Então, vamos lá. Primeiro, então, ó, calcular a medida da altura H utilizando esse triângulo retângulo. Então, H ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é a hipotenusa. Faz todos os cálculos, isola o H, descobre que a altura H é 4 raiz de 2. Aí agora olha para esse triângulo, o AHC. Hipotenusa a altura ao quadrado mais o HC ao quadrado, que a gente não sabe, tem que ser igual a 4 raiz de 6 ao quadrado. Isso
vem daqui, tá? O h ao quadrado, a gente já calculou, é 4 raiz de 2. Então, vai ser o quê? 96 menos 32, tira a raiz quadrada, vai dar 8. Logo, essa base desse triângulo é 2 mais 8, que é 10. E a altura é 4 raiz de 2. Aí agora a gente pode voltar para essa fórmula aqui e fazer o cálculo. A base é 10, a altura é 4 raiz de 2 dividido por 2. E aí a área vai dar 20 raiz quadrada de 2 metros quadrados. Quase acabando a primeira questão, aí as últimas 3 são sobre losangos. Na letra A, a gente tem a figura e que mostra que a medida da diagonal maior é 16 e da diagonal menor é 12. Então, a gente tem essas duas informações. E aí, nesse caso, não tem mistério, é uma aplicação direta da fórmula, a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Fazendo os cálculos, vai dar 96 metros quadrados. Na questão B, a gente tem só a medida da metade das diagonais. Então, esse pedacinho aqui é a raiz de 3 e esse pedacinho aqui é a raiz de 6. Isso significa o quê? Que a medida completa dessa diagonal AC, ela é 2 raiz de 6. E a medida completa dessa diagonal BD é 2 vezes a raiz de 3. Por isso que a diagonal maior é 2 raiz de 6 e a diagonal menor é 2 raiz de 3. E aí, nesse caso, é só também substituir as duas informações das diagonais na fórmula, fazer os cálculos e ver que a resposta final vai dar 6 raiz de 2. Aqui no último exercício, a gente tem só a medida da diagonal menor, que é 8. Então, a gente sabe que esse pedacinho aqui é 4. Mas não temos a medida da diagonal maior. Porém, temos a medida do lado, que é 12. Com essas informações, o que a gente pode fazer? A gente tem que olhar para esse triângulo retângulo que está aqui. Por quê? Usando o teorema de Pitágoras, a gente vê que esse lado 12 corresponde à hipotenusa do teorema de Pitágoras. Esse lado aqui, que é a metade da diagonal menor, é um cateto, que mede 4. E esse outro lado aqui, que a gente vai calcular, seria o outro cateto, que vai corresponder à metade da diagonal maior. Então, colocando isso no teorema de Pitágoras, e já sendo um pouquinho esperto para não fazer muito cálculo, o que a gente pode fazer? Que essa medida aqui é a medida da diagonal maior dividido por 2. Por isso que aqui está escrito dessa forma. E essa medida elevada ao quadrado mais 4 ao quadrado tem que dar o 12 ao quadrado, utilizando aqui o teorema, tá? Faz todos os devidos cálculos, isola esse D grandão e já dá direto a resposta 16 raiz de 2. Se você não fizer assim e colocar, por exemplo, um x aqui, aí a resposta que você vai chegar é 8 raiz de 2. Aí tem que lembrar que para utilizar a fórmula da área do losango, tem que ser a medida completa da diagonal. Então, vai ter que dobrar e vai dar o mesmo 16 raiz de 2. É outro caminho para se fazer, tá? A diagonal menor, então, é toda a medida BD que dá 8. Aí, pega essas duas informações, coloca na fórmula, faz os cálculos e vai chegar em 64 raiz de 2. Exercício 2. Para a realização de um espetáculo ao ar livre, foi montado um palco cuja superfície tem a forma de um trapézio isósceles de 78 metros de perímetro, com bases que medem 15 e 33 metros. Qual é a área da superfície desse palco? Então, a primeira coisa para resolver esse problema é fazer um desenho dessa situação. E o próprio desenho já tira bastante coisa para a gente. Olha só. Trapézio isósceles está aqui, cujas bases medem 15 e 33. Aqui não está 33. Mas, como a gente já viu lá no exercício 1, quando o trapézio é isósceles, a gente traça essas alturas correspondentes aqui, e esse pedaço QH é o mesmo tamanho desse outro pedaço aqui final. E essa parte aqui do meio é igual lá de cima. Então, se daqui até aqui é 15,
15 menos 33 dá 18. Então, sobra 9 para cada pedacinho que está aqui. E ele também disse para a gente que o perímetro é 78. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se a gente sabe que aqui é 15 e aqui é 33, isso já dá para a gente 48. Para 78, falta 30. Onde é que estão esses 30? Nessas duas laterais. Mas como ele é um trapézio isósceles, essas duas medidas laterais elas têm o mesmo tamanho. Por isso, cada uma dessas laterais aqui mede 15. Aqui tem essa anotação que é 2P. 2P é como a gente representa o perímetro, tá? E apenas 1P é o semiperímetro, que era o que estava lá na fórmula de Heron, do outro exercício, né? Do outro exercício aqui, o P representa o semiperímetro, tá? Então tem que cuidar que esse 2P aqui, esse 2 é só, não faz parte de cálculo nem nada do tipo, tá? É só, toda vez que a gente vê 2P, a gente está falando de perímetro. Então, vamos lá, a gente já tem quase tudo que a gente precisa, né? Porque, ó, esse lado aqui é 15, esse pedacinho aqui é 9, então a gente consegue, utilizando... Opa, spoiler! Utilizando o Teorema de Pitágoras, calcular a altura H. E aí, tendo a altura H, a gente consegue facilmente, com essa fórmula da área do trapézio, calcular a área toda desse espetáculo ao ar livre. Então, olha só como é que fica. Aqui, ó, a área do triângulo PHQ. Fiz por aqui, PHQ, que é a mesma coisa por aqui, tá? Tanto faz fazer por aqui ou por aqui, vai dar a mesma altura. Olhando para o Teorema de Pitágoras, a gente vê que a hipotenusa é 15, que seria o lado aqui. O cateto é 9, que é esse pedacinho da base. E o outro cateto é a altura H que a gente quer calcular. Então, vai ficar aqui, ó, 15 ao quadrado menos 9 ao quadrado, que vai dar a altura 12. Então, lembra que no final tem que tirar a raiz quadrada, né? Pode esquecer na hora de fazer esse cálculo, tá? Então, agora temos a base menor, que é 15, a base maior, que é 33, isso já veio aqui denunciado. Conseguimos calcular a altura, que é 12, e aí a vida está resolvida, né? É só colocar nessa fórmula, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 e chegar no resultado final, que é 288 metros quadrados. Exercício 3. Considere um trapézio cuja altura mede 4 decímetros e no qual a medida da base maior excede a medida da base menor em 3 decímetros. Se a área desse trapézio é igual a 24 decímetros quadrados, determine as medidas de suas bases. Recomendo que você faça um desenho dessa figura para poder entender melhor esse problema. Aqui eu vou utilizar esse meu padrão, tá? A altura é 4, tá aqui. A medida da base maior excede a medida da base menor em 3. Então, a gente pode representar isso algebricamente, ó. H, que é 4, e a base maior é o quê? É a base menor mais 3. É isso que está dizendo essa parte do excede em 3 decímetros. Ele também deu para a gente a informação da área, tá? Então, você tem a área aqui, tem que trocar esse A por 24. Essa base maior você troca por Bzinho mais 3, mais B, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. E aí você vai ficar numa equação que você tem apenas o Bzinho como incógnita. Aí você faz todos os cálculos, pode fazer com quantos detalhes você quiser, que está bem resumido, tá? Mas o Bzinho vai dar 4,5 decímetros. Então, a gente consegue descobrir se o Bzinho é 4,5. O Bzão, que é a base maior, vai ser 4,5 mais 3, que vai dar 7,5 decímetros. Então, a base menor é 4,5 e a base maior é 7,5.
questão C. O perímetro é 60 centímetros e dois lados formam entre si um ângulo de 120 graus. Então, tem que colocar isso na figura, ó. Dois lados formam entre si um ângulo de 120 graus. E no losango, as diagonais, elas dividem os ângulos internos ao meio. Então, fica um pedacinho de 60 e outro pedacinho de 60. Ele falou também pra gente que o perímetro é 60. O perímetro é a soma de todos os lados. Como todos os lados são iguais, 60 dividido por 4 vai dar 15. Então, a primeira informação que a gente tem é que a medida do lado é 15. Aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar para esse triângulo retângulo, que está aqui, e utilizar as razões trigonométricas, cosseno e seno. Por que a gente vai utilizar essas razões trigonométricas? Para que a gente tenha condições de calcular a medida de AATM e a medida de BATM. Olha só. Primeiro, o cosseno de 60 graus. O que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, olha aqui. O cateto adjacente é BM e a hipotenusa é L, que é 15. Então, ó, BM dividido por L. Ou seja, BM... O cosseno de 60 é 1/2, multiplica pela medida do lado, que é 15, e a gente chega que BM vale 15 raiz de 2. Mesma lógica para o seno de 60. O seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, quem que é o cateto oposto a 60 graus? É o lado AM, tá aqui, dividido pela hipotenusa, que é o lado que é 15. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Multiplica pela medida do lado, que é 15, e a gente descobre que o AM vale 15 raiz de 3 sobre 2. Só que, não pode esquecer, que o BM e o AM são as metades das diagonais. Então, a gente precisa duplicar tudo isso. Se BM é 15 meios, BD é 15 meios mais 15 meios, ou 15 meios vezes 2. E aí vai dar 15 centímetros. E se AM é 15 raiz de 3 sobre 2, de A até C é 15 raiz de 3 sobre 2 mais 15 raiz de 3 sobre 2, que é 15 raiz de 3. Por isso, a diagonal menor é 15 e a diagonal maior é 15 raiz de 3. Com tudo isso, aí a gente vai na fórmula da área do losango. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Vai dar 225 raiz de 3 sobre 2. D. As diagonais estão entre si na razão 3/4 e o perímetro é 50. Então, constrói a figura para representar isso. Tem um losango. O perímetro é 50, então a soma dos 4 lados dá 50. Então, isso significa que cada lado mede 25 meios. Vou escrever essa informação aqui para a gente não esquecer dela. A outra informação é essa história da razão de 3/4. Então, ele está dizendo que as diagonais estão na razão 3/4, ou seja, o Dzinho está para 3, assim como o Dzão está para 4. A gente pode, então, olhar para esse triângulo retângulo que está formado aqui. Vou tentar reconstruir ele aqui. O lado é 25 meios. Aqui é a metade da diagonal maior. E aqui é a metade da diagonal menor. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo que está aqui, a gente vai ter o quê? Que 25 sobre 2 ao quadrado é igual a Dzão sobre 2 ao quadrado mais Dzinho sobre 2 ao quadrado. Se eu resolver isso aqui, vai dar 25 vezes 25 é 625 sobre 4 igual a d ao quadrado sobre 4 mais dzinho ao quadrado sobre 4.
Como está tudo dividido por 4, a gente pode multiplicar todos os termos dessa equação por 4 e a equação fica mais simples. 625 igual a dzão ao quadrado mais dzinho ao quadrado. E aí a gente não tem muito como continuar, a gente precisa trazer uma outra informação. Essa outra informação para continuar aqui vem dessa razão entre as diagonais. O que a gente pode fazer? A gente pode isolar o dzinho ou isolar o dzão. Eu vou isolar o dzinho. Vai ficar dzinho é igual a... O d vai para a direita multiplicar. 3d sobre 4. Então, essa informação aqui do valor do dzinho, eu troco aqui. Aí, isso vai ficar 625 igual a dzão ao quadrado mais 3dzão sobre 4 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 625 igual a d ao quadrado mais 3 vezes 3, 9, d vezes d, d ao quadrado sobre 4 vezes 4, que é 16. Aqui preciso utilizar a regra de somar frações. Coloco 1 aqui embaixo e chego ao seguinte resultado. Multiplico o cruzado. Então, d ao quadrado vezes 16 dá 16d ao quadrado, mais 1 vezes 9d ao quadrado é 9d ao quadrado. E multiplico os denominadores. 1 vezes 16 dá 16. Deixa eu subir aqui. 16 mais 9 dá 25. 625 é igual a 25d ao quadrado sobre 16. Esse 16 multiplica os 625 e dá 10.000. Esse 25 divide o 10.000 e dá 400. Esse expoente a gente inverte, vai ficar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 400 é 20. Aí a gente chega ao valor da diagonal maior. A gente sabe o que com relação à diagonal menor? Deixa eu voltar aqui. A diagonal menor é 3 vezes a diagonal maior dividido por 4. Então, a diagonal menor é 3 vezes 20 sobre 4, que dá 15. Agora a gente tem a diagonal maior e a diagonal menor. Então, é só colocar na fórmula da área do losango. Tá aqui. Que é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. E isso vai dar 150 metros quadrados. Exercício 5. Em um mapa feito em uma escala de 1 para 9 milhões, certo município aparece representado por um losango cujo lado mede 1,25 centímetros. Sabendo que as medidas das diagonais estão entre si, assim como 3 está para 4, determine a área real desse município em quilômetros quadrados. Então, esse problema é exatamente igual ao problema anterior, tá? Ele tem a medida do lado já, nesse caso, que é 1,25 centímetros, e as diagonais estão na razão 3 para 4. Não vou fazer, que é só seguir os mesmos passos do exercício anterior. A única coisa é que o resultado final que você vai atingir, ele vai estar em centímetros, e o problema pede o tamanho real do município. Então, o resultado final que você conseguir da área desse losango em centímetros quadrados, depois você tem que multiplicar por 9 milhões e fazer a conversão para quilômetros quadrados. Exercício 6. Calcule a área do triângulo em cada um dos seguintes casos. Letra A. A medida de um lado é 12 centímetros e a altura relativa a esse lado mede 8. Então, a gente ganhou a base, que é 12, e a altura, que é 8. Então, é só jogar direto na fórmula, base vezes altura dividido por 2, que vai dar 48. Letra B. As medidas dos lados são 8 metros, 10 metros e 14 metros. Então, você deve fazer a representação do triângulo
com as medidas valendo 8, 10 e 14. E esse é exatamente a mesma situação lá da questão 1, né? Você pode fazer esse problema utilizando a fórmula de Heron para calcular a área, ou você pode fazer, dividir ele em dois triângulos retângulos, olhar para o teorema de Pitágoras para calcular a medida da altura, tanto por esse triângulo retângulo como por este aqui, identificando as bases dessa forma, né? Esse pedacinho é x e esse outro pedacinho é 14 menos x. Por quê? Porque se tudo é 14, eu tiro x, esse pedaço que sobra é 14 menos x. Faz a substituição das duas equações e depois, para o final, você utiliza, aí descobre que a altura é 16 raiz de 6 sobre 7, e aí depois utiliza a fórmula da área do triângulo. A base, que é 14, a altura 16 raiz de 6 sobre 7, coloca na fórmula e vai dar 16 raiz de 6 metros quadrados. Questão C, um triângulo equilátero e os lados medem 6 decímetros. Então, é só utilizar a fórmula do triângulo equilátero, que é a medida do lado raiz de 3 sobre 4, chega na resposta que é 9 raiz de 3 decímetros quadrados. Questão D. O triângulo é isósceles, os lados congruentes medem 12 e o outro lado mede 6. Então, é a mesma coisa também que o outro exercício que a gente fez lá na questão 1, né? Você traça a altura, percebe que tem dois triângulos retângulos, utiliza um desses triângulos retângulos no teorema de Pitágoras para calcular a altura. Nesse caso, a altura vai dar 3 raiz de 15. E depois você utiliza a fórmula da área do triângulo, base, que é 6, vezes a altura, que é 3 raiz de 15, e chega na resposta final, que é 9 raiz de 15. Quadrados. Letra G. Dois lados que medem 14 e 18 metros determinam entre si um ângulo que mede 30 graus. Fazendo o desenho, então a gente tem dois lados, um com 14 e outro com 18, e formam entre si 30 graus. Aí toda vez que aparecer medida de ângulo, provavelmente a gente vai utilizar as razões trigonométricas, né? Nesse caso, quando a gente traça a altura, a gente percebe que o que resolve bem esse problema é o seno, né? Porque ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto, nesse caso, é a altura H que a gente precisa para poder utilizar a fórmula da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, é isso que a gente faz, né? O seno de 30 graus, que é 1/2, a gente coloca na razão trigonométrica. O cateto oposto é H, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é 14. Vai dar a altura 7. Aí você tem a base, que é 18, a altura, que é 7, multiplica, divide por 2 e chega em 63 metros quadrados. Questão 7. Em um terreno com formato de triângulo retângulo, cujos catetos medem 32 metros e 27 metros, pretende-se construir um edifício de base retangular, de lados paralelos aos catetos. Quais devem ser as medidas da base desse edifício de modo a haver maior aproveitamento do terreno?
Então, a primeira coisa é fazer o desenho da figura, né? Então, você tem um triângulo que um lado é 27 e o outro lado é 32. Ó, tudo isso aqui é 27 e tudo isso aqui é 32. E ali dentro vai ser construído um edifício de base retangular. Aqui é um desenho qualquer, porque a gente não sabe, né, se esse retângulo podia ser mais assim ou podia ser mais assim. Mas o que a gente sabe? Que uma vez definido esse retângulo, a gente vai ter um pedaço com uma medida x e o resto que sobrar é 32 menos x, porque esse lado todo é 32. A mesma coisa aqui no lado AB. Esse pedaço aqui da área da construção do prédio, a gente pode chamar de y, e aí o pedacinho ali que sobra é 27 menos o y. Se a gente olha para os triângulos AED e para o triângulo ABC, ou seja, esses dois triângulos que tem aqui, a gente percebe que eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm as mesmas medidas de ângulos internos. Então, se eles são semelhantes, existe uma proporção entre os lados deles. Esse lado aqui do AE do triângulo AE, é proporcional ao lado do triângulo ABC. Então, a gente pode escrever que 27 menos y está para 27, ou seja, o lado do pequeno está para o lado do maior. A gente já viu isso quando a gente estava no ensino fundamental e também em alguns problemas do segundo ano. Esse lado aqui também é proporcional a esse lado aqui. Então, do triângulo pequeno aqui, ó, AED mede x. E isso é proporcional ao tamanho do lado do triângulo maior, que é 32. Então, x está para 32. Aqui a gente pode multiplicar cruzado e isolar o y. A gente vai chegar na informação, então, que o y é igual a 27 menos 27,32 avos x. E aí, como que a gente continua isso, né? A gente quer saber a área máxima desse retângulo. E fórmula da área do retângulo, a gente já viu, que é base vezes altura, ou seja, é x vezes y. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Uma penugem no meu dedo. X vezes y é a área I. O x vezes o y. Quem que é o valor do y? Está aqui, ó, 27 menos 27 sobre 32x. Ou 27x sobre 32, é a mesma coisa, tá? Aqui a gente faz um chuveirinho e vai descobrir que a área I é 27x menos 27x ao quadrado sobre 32. Isso é uma equação do segundo grau, né? Ela tem o A, que é menos 27 sobre 32, e ela tem o B, que é 27. Como o A é negativo, a gente sabe que essa parábola, a parábola que representa essa equação do segundo grau, ela é côncava para baixo. Se ela é côncava para baixo, ela tem um ponto de máximo. Esse ponto de máximo é o y do vértice. Esse y do vértice tem um par ordenado com ele, que é a coordenada x do vértice. Deixa eu traçar aqui, ó. Tá, x do vértice. O x do vértice, a gente tem uma fórmula que a gente viu no primeiro ano do ensino médio, que é menos b sobre 2a. Então, é bom porque a gente tem essas duas informações. Então, você coloca menos b, que é menos 27, sobre 2a. 2 vezes menos 27 sobre 32. Faz todos os cálculos e chega no resultado de que x vale 16. Então, a área vai ser máxima quando x for 16. E isso significa que o y vai ter que ser 13,5. Como é que chega nisso? Pega aqui essa informação, ó. Aqui é o valor do x, que é a mesma expressão que a gente tinha lá do começo. Faz todos os cálculos, né? Então, 27 vezes 16, divide por 32, e depois 27 menos o resultado disso daqui. Vai dar 13,5. Então, as dimensões para que a área seja máxima é 16 e 13,5.
Nesse caso aqui, o y do vértice não interessa muito pra gente. Ou também poderia fazer pelo y do vértice, só que aí teria que calcular o delta, né? Porque a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí, para calcular o delta, é b ao quadrado menos 4ac. E o c a gente não tem nessa equação. Ou é zero, né? Também poderia colocar. Mas daria mais trabalho. Então, o mais tranquilo é calcular primeiro o x do vértice e não ir pelo caminho do y do vértice. Até porque a fórmula do x do vértice ela é mais simples do que a do y do vértice. Então, essa é a lista. São 7 questões. É uma lista um pouco mais extensa, né? E que envolve não só exatamente as fórmulas, ela envolve também vários outros conteúdos que a gente viu antes. Reveja os exercícios. Não tem problema se você fez algum de uma forma diferente. Todos os problemas eles têm mais de um jeito de ser resolvido, principalmente o jeito de escrever essa resolução. O importante é que você tenha conseguido compreender pelo menos uma forma para resolver cada questão. Bons estudos. Até mais. Tchau.